Olá, meus amados! Bom demais, mais mesmo, ao voltar a falar para vocês. Na Mira da Saúde está trazendo cada vez mais a verdade em relação à saúde, para que vocês tenham a saúde completa, saúde perfeita. Por causa disto, eu gosto de estudar, pesquisar, para poder mostrar para vocês que realmente as coisas funcionam desta forma. Porque há muitas coisas no mundo que não tem nada a ver com o funcionamento das células do nosso organismo e falar de saúde. Isso realmente nós precisamos discernir e fazer escolha verdadeira para que tenhamos a saúde perfeita. Hoje vou mostrar a capa de uma revista antiga, já tem 15 anos, mas é verdade, porque não muda, é assim mesmo. Eu achei, pesquisando um pouco os meus dados, esta figura que tinha, esta foto, né, tinha tirado isso 15 anos atrás. Fiquei maravilhado, que coisa! A data desta revista é 25 de março de 2005, revista Science. Que beleza, né? Aqui é um raio-x contrastado de uma forma bem interessante, especial, para mostrar o intestino delgado, onde ocorre a absorção dos nutrientes. O título dessa capa aqui diz assim: o intestino, tubo interno da vida. É isso que eu vou mostrar para vocês. O que está acontecendo dentro do seu intestino. Aqui está o detalhe. O título do artigo que eu vou mostrar, através da figura vou explicar melhor, é isto. É uma revisão, tá? Pessoal, estudou intensamente, fez uma revisão, o que acontece, a imunidade dentro do intestino. Veja aqui o título: imunidade, inflamação e alergia no intestino. Que maravilha, né? E sabe quem é que estudou tudo isto? É dos Estados Unidos, deixa eu ver, da Inglaterra e da Itália. Os autores são da Inglaterra e da Itália. Tá, vamos passar a figura que interessa para vocês, porque se não mostrar a figura, só falando, não dá para entender, né? Então vamos mostrar aqui a figura. Estão vendo? Então vou explicar. Aqui, essa parte branca é a luz do tubo, quer dizer, onde passa todo aquele material já digerido no estômago e no duodeno. Então, aquela pasta, né? Pasta de bolo alimentar que vai passar para ser absorvido dessa parte branca para dentro. Tá? Aqui, essa parte meio roxeado, azulado, é dentro da parede do intestino. E aqui são representadas células epiteliais ou células mucosa do intestino. E aqui estão várias bactérias.
Bactérias do intestino. Podem ser bactérias boas que convivem conosco, e também pode ser bactérias prejudiciais, patógenos, aqueles que podem provocar uma inflamação, até mesmo a infecção. Tá? Vocês estão acompanhando essa ilustração, não é? Tá. E eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês gravarem este nome, só precisa gravar um nome hoje. Chama-se placa de Peyers. Esse Peyer é nome da pessoa que descobriu que existe no intestino delgado essas placas. É uma bolotinhas dentro da parede do intestino, onde há cheio de células de defesa. Célula T, célula B, célula dendrítica. Então, todo o gânglio, o linfonodo, essa placa de Peyer na realidade, o gânglio linfático ou linfonodo, onde é um posto policial, um posto de células de defesa. Veja só, esta célula dendrítica está trazendo informação das bactérias, ou micróbios, ou corpo estranho que entrou, ou substâncias tóxicas. Enfim, esta célula dendrítica então tem esta função de comunicar para células de defesa agirem. Ah, chegou esse patógeno. Ah, chegou esse vírus. Chegou esta substância estranha. E assim, toda célula de defesa no gânglio vai funcionar. Mas que coisa impressionante. Eu quero focar aqui. Vocês estão vendo essa célula M? A turma deu nome para esta célula. Esta célula M também trabalha como se fosse célula dendrítica. Monte de bactérias, eles reconhecem quem é benéfica para o corpo, quem é maléfica. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Por acaso você está sentindo isso no seu intestino? Você que já tomou café da manhã, você está sentindo que entrou cheio de bactérias? Se você perceber, eu vou mandar para o hospital psiquiátrico, porque você não tem como perceber disto. Já pensou se homem pudesse perceber tudo isto? Entrada de bactérias, substância tóxica e as reações ocorrem lá dentro do seu intestino. Gente, a gente iria ficar neurótico. Por quê? Vê tanta porcaria lá dentro e não temos como resolver. Nem médico tem como resolver. Médicos também, nenhum cientista especialista em imunologia consegue resolver o problema. Então veja, você enxerga problema e não consegue resolver, vai resultar em quê? Depressão profunda, desespero, loucura total. Ainda bem que nosso bom Criador cobriu aquilo que a gente não tem como fazer, então ele não revela estas coisas. Mas eu estou revelando aqui o que cientistas descobriram para nós maravilharmos diante destas obras perfeitas que ocorrem mesmo naquele intestino.
Então, célula M participa ativamente no reconhecimento das bactérias e comunicando para a célula dendrítica, para a célula T, para a célula B, para que no final haja uma informação para esta célula plasmática para produzir anticorpos. Aqui, um tipo de anticorpo chamado IgA, quer dizer imunoglobulina. Imunoglobulina quer dizer anticorpo. Tem vários tipos de anticorpo. Tipo A, então imunoglobulina A, tem imunoglobulina G, tem imunoglobulina M. Essas coisas vocês não precisam saber, nem eu preciso saber, mas eu falo porque faz conta que sou sabido, né? Não, sabido não, conhecedor. Veja só, quando produzir anticorpo, aqui não detalhou na ilustração, se for bactéria patógena, é destruída. Se for bactéria boa para nosso organismo, não destrói. Que maravilha, né? Realmente eu fico boquiaberto diante destas maravilhas. Olha, coisa muito, muito complexa este funcionamento no intestino quanto à presença de bactérias patógenas ou não. Então, meus amados, o que estou enxergando diante de toda essa maravilha que acontece a cada instante? A cada instante. Se você acreditar que assim que funciona, da forma que nós estamos apresentando, você certamente fará as escolhas para que isso continue funcionando assim. Não é assim? Certamente será desta forma. Se for desta forma, você fica sossegado, fica em paz mesmo, porque não é você que faz as coisas, mas sim ao Criador que está fazendo tudo isto. Não é por acaso que acontece isto. Jamais pode ser casualidade a identificação de bactéria patógena ou bactéria boa. Isso não é casualidade, mas sim existe propósito, existe providência, porque muitas vezes aquelas bactérias boas que existem no intestino pode transformar bactérias patógenas dependendo da sua imunidade. Por exemplo, para uma pessoa que está se preparando para fazer um transplante da medula óssea, o que acontece? Quando destruir defesa do organismo para poder fazer transplante da medula óssea, trazer medula óssea de outra pessoa, tem que acabar com sua imunidade. Toda comida tem que ser cozida, tem que passar por raio-x para que não introduza nenhuma bactéria. Por quê? Sua imunidade está baixíssima, porque foram destruídas. Dá para entender disto?
Então, quem é que vê o estado das células de defesa do seu organismo? Você não vê. Nenhum imunologista vê. Nenhum médico é capaz disto. Somente o Criador. Somente o Criador que criou e que está atento com você. Só Ele que pode avaliar o estado da sua imunidade e assim Ele comanda tudo isso que nós acabamos de ver para que você não seja danificado. Por causa disto, você aceitar esta verdade é fundamental para a sua saúde. Fundamental. E eu vou dar mais uma figura para você ver. Realmente é uma maravilha. Esta figura, gente, o que eles descobriram é coisa impressionante, realmente impressionante. Aqui também é intestino delgado. Eu não vou mostrar todos esses detalhes, mas simplesmente eu quero dizer o seguinte, o que está escrito aqui. Cada dia, no seu e no meu intestino, acontecem estes fenômenos extraordinários. Aqui diz, por volta de 70 bilhões de células da mucosa intestinal são mortas e exatamente aquele número de células que morrem são substituídas, nascem número exato das células que morrem para todo o intestino seja íntegro. Todo o epitélio do intestino ser íntegro, ocorre esta substituição. Como? Através de célula-tronco. Com a presença de célula-tronco e o com comando. Não é todo mundo que acontece, em todo mundo que acontece que morram 70 bilhões. Não. Quando alguém introduz as substâncias tóxicas ou entra algum alimento cheio de bactérias patógenas, o fenômeno de substituir tem que ser mais rápido. Pensa um pouco, alguém introduz o mezinho, 51, boa ideia. Aquele álcool, quando chega no intestino delgado, aliás, já começa aqui na goela, né? Porque quando alguém toma pinga, como que faz? Quer dizer, já está queimando, matando células da laringe, do esôfago. E quando cai lá dentro, e passa para o intestino delgado, matam literalmente a mucosa. O que o Criador faz? Aciona imediatamente estas células tronco do intestino delgado, faz com que ocorra uma divisão da célula, multiplicar a célula. Aqui, mitose intensa, multiplicação da célula intensamente, faz a diferenciar para ser exatamente a célula funcionante do epitélio, mucosa do intestino, para que possa absorver nutrientes, possa secretar substâncias benéficas para poder absorver todos os nutrientes.
Enfim, meus amados, eu só posso dizer, meu Criador é bom demais. Ele é simplesmente bom. Se eu usar termo da Bíblia, eu posso dizer, simplesmente Deus é amor. Imagina, um está introduzindo pinga o tempo todo. Aqui na nossa região, turma expressa desta forma. Está virando o carro de cana. Está virando cana só. Fica embriagado. Mas o que Deus faz? Célula tronco lá do intestino, lá do estômago, vai produzir mais células para substituir toda a mucosa danificada pelas substâncias tóxicas. A misericórdia de Deus dura para sempre. Sempre. Agora eu quero apresentar, além destas verdades que vocês conseguiram visualizar, porque ocorre dentro do nosso organismo, através, através do livro da verdade, livro do verdadeiro livro da ciência, para a gente poder entender aquilo que nosso Deus está nos falando. Isso é realmente impressionante. Primeira Epístola de João, capítulo 4, apóstolo João, ele fala assim, amados, olha só, eu aprendi com ele, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Olha aí, advertência, conselho que João está nos dando. Não dar crédito a qualquer espírito. Quer dizer, tem mais um espírito, mais do que um espírito. Antes, provar os espíritos se procedem de Deus. Porque somente o espírito que procede de Deus que pode nos dar a vida. Somente o Espírito que procede de Deus que nos dá a vida. O Espírito que não procede de Deus, em vez de dar a vida, destrói a vida. O Espírito que não procede de Deus são muitos. Parece que é espírito verdadeiro, mas não é verdadeiro. Porque aqui apóstolo João fala assim, porque muitos falsos profetas dirigidos por espíritos diferentes de Deus têm saído pelo mundo fora. Veja, muitos falsos profetas, quer dizer, ser humano movido por espírito maligno, espírito que destrói suas células. Gente, não, amados, realmente
a partir de agora eu preciso falar a verdade que a Bíblia está me dizendo, mas pode ser muito duro para vocês. Mas não é para atacar, nem criticar, mas sim mostrar que há muitos falsos profetas que talvez nem saibam que são, mas que são, porque são movidos por espíritos não procedentes de Deus. Por isso que você, eu, cada momento devemos provar se esse espírito que está agindo em mim procede de Deus. Vamos continuar? É muito, muito legal isso. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Ai, que bom, né? Ai, que bom! Dá exatamente qual é a identidade do Espírito que vem de Deus. Né? Tá. Todo Espírito, veja, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo esse Espírito é de Deus. Uau! Mas isso tem a ver com minha saúde? Claro que tem a ver, claro! Como? Então deixa-me explicar. Apóstolo João fala claramente, para você ter saúde perfeita, você precisa ser movido por Espírito que confessa. Confessa o quê? Jesus Cristo veio em carne neste mundo. Quer dizer, Jesus Cristo viveu neste mundo igual ser humano. Ele viveu neste mundo como ser humano igual você e eu, com a carne. Porque muitos religiosos cristãos, né, que acreditam em Jesus Cristo, falam assim, ele foi filho de Deus. Né? Jesus sim, ele venceu as tentações do inimigo, mas eu não venço. Jesus pode falar, amar seu inimigo, porque ele é Jesus, então consegue amar seu inimigo. Quando bater um lado, de outro lado. Jesus pode, mas eu não. Não existe nenhum ser humano que é capaz de fazer isto. Realmente, muitas pessoas raciocinam assim. Bateu um lado, imediatamente quero dar troco. Enquanto Jesus, como ser humano, o que ele falou? Batendo um de outro. Meus amados, quando você for movido por este Espírito, que procede de Deus, que fala, se alguém bater um lado, de outro lado, você terá saúde perfeita. Você vai desfrutar uma alegria. Você nunca vai ter tristeza enquanto você é movido por este Espírito. Você sempre com espírito alegre, jovial, cantando, louvando, nada de preocupação, nada de raiva, ódio. Que maravilha, né? Realmente é maravilhoso. Vamos continuar? E todo espírito que não confessa a Jesus,
não procede de Deus. O que quer dizer isso? Todo espírito que não confessa a Jesus. Quer dizer, Jesus, ele é diferente da gente. É anticristo. A gente não quer muito o poder de Jesus? Poder. Nós não queremos ser igual a Jesus, como ele é homem perfeito, porque ele dependeu 100% do seu Pai. Isso nós não queremos ser, mas nós queremos o poder dele. Nós queremos que Jesus me cure, mas nós não queremos amar como Jesus ordenou. Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso nós não queremos. Mas o poder de Jesus para me tirar desse sofrimento, me tirar desta miséria, nós queremos. Este espírito, segundo João, é anticristo. Nós precisamos entender bem disto, né? E esse espírito do anticristo, que agiu desde o princípio, na época de João também existia esse espírito, hoje atua da mesma forma. Mesma forma. Aqui no verso 4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. Que coisa, né? Maior é aquele que está em vós. Quem que está em você e em mim? Jesus. Jesus não falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está em vós. E apóstolo Paulo fala que seu corpo, seu organismo, suas células são templo do Espírito Santo. O Espírito que procede de Deus reside em você, reside em mim. Se eu aceitar disto, receber esta promessa de que o Espírito Santo está em mim, meus amados, que maravilha! Eu não preciso pedir não preciso convidar Jesus, nem convidar o Espírito Santo que faça presente em mim ou faça presente em nosso meio, porque já está. A questão é que eu reconhecer que ele já está aí fazendo tudo, como nós vimos no nosso intestino. Ele já está comandando tudo para que haja perfeita harmonia no nosso intestino, absorção dos nutrientes, defesa contra a bactéria patógena, enfim, todas aquelas maravilhas para manter meu organismo em perfeita saúde, já está acontecendo. Isso tudo é por eu reconhecer, por eu conhecê-lo. Para mim, gente, isso é uma maravilha. Uma maravilha.
a medicina que eu aprendi precisa fazer muitos exames. Precisa avaliar meu organismo e dizer, olha, tá vendo assim? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com cirrose hepática, quer dizer, fígado está muito endurecido, cicatrizado e células que funcionam vira em torno de 20% do fígado. E aí já começam a aparecer sintomas da insuficiência hepática. Fígado não funciona, não dá conta. Sabe o que acontece quando já chega nesse estádio de insuficiência hepática? Pode aparecer barriga cheia de água, pode aparecer olho, a parte clara tornando amarela, tal de icterícia. Pode aparecer manchas de capilares, vasos finíssimos no corpo. Pode até aparecer crescimento do seio, no caso de homem, porque ocorre mau funcionamento do fígado, então não consegue metabolizar os hormônios. Bom, enfim, chegou nesse estágio e descobriu que na cirrose hepática tem câncer. Apareceu tumor, isso é muito frequente. Apareceu tumor nesse fígado com cirrose. E aí, qual é o procedimento médico? Procedimento médico. Existem vários procedimentos médicos. Desde não fazer nada, porque realmente esta insuficiência hepática está no estágio final. Então, pode não fazer nada, mas simplesmente tratamento sintomático para aliviar sofrimentos e esperar o momento do seu fim. Ou quem é pouco mais experiente e agressivo, então vamos fazer assim. Vamos fazer transplante do fígado. Vamos resolver isso de uma vez. Aí elimina fígado cirrótico, elimina o câncer, agora com novo fígado transplantado e vai ter vida sossegada. Aí faz o transplante do fígado. Todo esse tipo de espírito que agiu para fazer tudo isto, será que você pode provar diante daquilo que nós acabamos de apresentar? Será que esse tipo de espírito procede de Deus? Ou procede da outra fonte? Todo esse procedimento é para salvar a vida da pessoa? Ou então, sem salvar, mas faz conta que salvou a vida? Eu estou sendo bastante duro agora, mas é sério. Mas eu quero dar realmente uma notícia. Não é notícia, é um conhecimento verdadeiro. Cristo, ele como ser humano, ligado com o Pai, 100%, ele sabia que o amor do Pai era de tal forma que era para restaurar esta cirrose hepática que tem câncer. Então não precisa simplesmente deixar o dia, também não precisa fazer todo aquele transplante, mas sim
restaurar, regenerar todo o fígado. Jesus faz isto. O Espírito que procede de Deus é para fazer isto. Ah, mas você está falando coisa do milagre. Isso é milagre. Exatamente, meus amados. Para ser humano, isso é um milagre, porque ser humano não consegue fazer. Mas ser humano nascido de Deus faz. Jesus, que nasceu neste mundo com o poder do Altíssimo, ele fez. Ele fez como ser humano. Por isso que ele é chamado médico dos médicos. Ele fez tudo isso como ser humano. Você lembra que Pedro, discípulo de Jesus, com João, curou um paralítico? Pedro falou: olha, eu não tenho nada que você está pedindo, nem prata nem ouro, mas eu tenho. Quem que Pedro tinha? Jesus. Em nome de Jesus Nazareno, levanta, ande. Paralítico andou. Paulo, picado de cobra venenosa, não aconteceu nada. Paulo, quando um jovem cochilando do seu sermão caiu da janela, morreu, o que Paulo fez? Ressuscitou. Pedro não ressuscitou Dorcas? Ele ressuscitou Dorcas porque ele era filho de Deus. Tinha o Espírito procedente de Deus. Você e eu também podemos fazer isso hoje, porque Deus não mudou. O Espírito que vem de Deus também não mudou. Não é uma maravilha, meus amados? Vamos finalizar, porque estou falando demais, não é? Vamos lá. Deixa eu apresentar este. Verso 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Gente, meus amados, se você quiser amar com seu amor aquilo que te bate, não consegue. Mas o amor procede de Deus. Então, se você entender e receber, o amor que vem de Deus, dá para virar outro lado para que outro bata. Simples, meus amados, porque este amor vem de Deus. E você recebendo esse Espírito, você está sendo um embaixador do reino de Deus. Você é filho de Deus para proclamar o reino que você pertence. Fiel embaixador. Olha, eu estou muito, muito feliz porque conheço este Deus um pouquinho. E por conhecer este Deus, aqui diz, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí você pode fazer esta pergunta. Você fala muito bonito. Você fala de uma forma maravilhosa. E alguns falam,
você é uma bênção. Aí um fala assim, você consegue? Você vive assim? E daí eu diria, não precisa perguntar para mim, mas pergunte para minha esposa. Sabe o que minha esposa vai falar? Ah, vai viver com ele uma semana, você vai saber. Você já entendeu, né? Tá. Eu estou cada dia, cada momento, provando o Espírito. Muitas vezes eu falho. Sim, eu falho. Não porque eu sou ruim, mas sim porque o inimigo que ainda, o pecado que está em mim, ele faz isto. Mas eu não fico com cabisbaixo, não. Porque Deus jamais, ele cancela a minha identidade porque eu falho. Jamais. Por que disto? Porque eu sei. Então, aqui no verso 9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, Jesus, ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou a seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus amados, todos nossos pecados já foram eliminados, pecados do passado, do presente, do futuro, todos já foram eliminados porque Jesus, como ser humano, ele, dependendo 100% no Pai, ele morreu pelo seu e meus pecados. E Pai ressuscitou Jesus. Por causa disto, meus amados, não se preocupe quando você falha, mas sim, levanta a sua cabeça, ergue sua cabeça. Mais uma vez, vamos olhar para este Jesus. Podemos cair 7 vezes, mas temos o 8º para levantar e olhar para Jesus. Quando você experimentar disto, sabe o que nós vamos experimentar? Verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, meus amados, à medida que nós aperfeiçoamos neste amor perfeito, neste amor incondicional, nós ficaremos confiantes no dia do juízo. O inimigo pode nos acusar, mas estaremos firmes, porque assim como Jesus venceu este mundo, nós seremos vencedores. Que maravilha! Uma boa e excelente semana para vocês. Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é amor. Nos deu
seu Filho unigênito, Jesus. E Jesus, recebendo seu amor por completo, e nos demonstrou todo o seu amor, e dando sua vida por nós. Muito obrigado, Pai. Que nós também recebamos este Espírito que vem de Ti, que já está em nós. Que Jesus, que está conosco todos os dias, até a consumação do século, que possamos receber. E, estando em Jesus, Jesus em nós, que hoje sejamos vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!